Olá, espero que vocês estejam vivendo essa experiência de aprendizados sobre as políticas educacionais e a estrutura e a organização da educação básica no Brasil. E nessa semana nós vamos tratar exatamente da atribuição de recursos para que essa estrutura realmente funcione e cumpra as suas funções. Assim, o objetivo do nosso encontro nessa semana é que nós possamos reconhecer que essa forma de organização apresenta determinadas funções a cada um dos níveis e a cada uma das etapas, desde a LDB de 9394 de 1996. Essa é a Lei de Diretrizes e Bases em Funcionamento, e ela cumpre muito daquilo que o capítulo da educação deixou claro lá na Constituição de 1988. Pois bem, nós já sabemos que a estrutura educacional no Brasil apresentou um caráter muito excludente e seletivo até a promulgação da Carta Magna de 1988, que foi conhecida como Constituição Cidadã. Como é que isso se dava? Todos lembramos, havia um processo, por exemplo, até 1971, inclusive, em que todo estudante que chegasse até o quarto ano de escolarização, por exemplo, fazia uma prova, o conhecido para alguns, né, algumas gerações, exame de admissão. Então, você já tinha uma prova que era muito seletiva, bastante excludente, porque pouquíssimos conseguiam seguir a trajetória, o seu percurso escolar, lá no quarto ano de escolarização. Pois bem, em 1971, com a criação lá dos blocos, né, dos graus, então você tinha primeiro grau e você tinha 8 séries e o ensino do primeiro grau, então, se tornou um bloco só. Mas ainda assim, nós tínhamos apenas 8 anos do ensino fundamental. Ficavam de fora daquele processo, tanto a educação infantil como o ensino médio. A partir de 88, você tem, então, o anúncio de uma educação que tenha que ser pública, gratuita para todos e de modo bastante inclusivo e que não selecionasse, que não excluísse as pessoas, seja pela religião que elas professem, seja pela região em que elas nasceram, seja pelas opções que ela tenha feito em termos de política. Então, uma educação para todos e com qualidade. Pois bem, ainda que seja assim, a gente vai perceber que a organização do sistema da educação, ora, se apresenta de modo muito centralizado, por exemplo, na atribuição de funções, ora, descentraliza, distribui, né, todas essas tarefas para os seus entes federados. Então, aqui a gente começa a conhecer um conceito, vocês já devem ter ouvido falar muito, né, inclusive nos noticiários, a ideia toda, por exemplo, do Pacto Federativo. Pacto Federativo tem a ver exatamente com essa condição de que nós vivemos no Brasil numa república federativa, desculpem ser redundante, mas isso é muito importante, em que esses três entes, União, Estados e municípios, apresentam um modo colaborativo de cumprir as funções. Todos nós sabemos, a União é representada pelo governo federal, fica em Brasília. Nós hoje temos 26 estados e o Distrito Federal, portanto, 27 unidades da federação, e temos 5.570 municípios. Então, cada um desses tem um processo de responsabilidades, de autonomia e de decisões que estão previstas lá na Constituição Cidadã. Para começar, a gente se pergunta, haveria um sistema único de educação básica, como a gente ouve falar, por exemplo, sistema único de saúde? A resposta é não. E por que não? Porque a Constituição Federal de 88 fez uma opção por pluralizar os sistemas de ensino. Lá no artigo 211 está escrito assim: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Tem uma explicação muito importante para isso, para a gente poder lembrar. A Constituição de 88, ela acontece num processo de 21 anos, praticamente, de fim da nossa segunda ditadura vivenciada durante o século XX. E uma das características de um processo democrático, um processo de redemocratização, tem a ver exatamente com esse processo de reconhecer a diversidade e a riqueza do que é a nossa pluralidade cultural no Brasil. Então, nós não podemos pensar, por exemplo, que alguém, vamos pegar bem extremos mesmo, tá bem? Alguém que esteja no Rio Grande do Sul tenha exatamente a mesma estrutura, a mesma dinâmica, a mesma forma de funcionamento que uma escola que esteja, por exemplo, em Roraima, Amapá, ou quem sabe nas nossas pontas leste-oeste. Então, há uma diversidade e essa diversidade foi respeitada no momento em que os legisladores, né, a Assembleia Legislativa e Constituinte, ficou reunida de 86 até 88, resolveu, então, escrever dessa forma para garantir
que essa pluralidade fosse visibilizada. Muito bem. Nota-se, então, uma diferença em relação a outros sistemas, claramente. Por exemplo, a gente tem um sistema financeiro nacional, a gente tem um sistema nacional de emprego, a gente tem um sistema único de saúde. Todos conhecemos como eles funcionam de forma muito uniforme, não importa em qual desses municípios do país você esteja, isso funciona exatamente da mesma forma para todos eles. Portanto, são condições e práticas sociais que podem ser uniformizadas, padronizadas, homogeneizadas. Não é o caso da educação. Tanto é assim que a única forma, a gente poderia dizer assim, uniformizada que nós temos é essa estrutura para poder garantir exatamente aquilo que a gente vai chamar do mínimo, que seria a educação básica. E essa educação básica foi devidamente, né, legislada na LDB 9394 de 1996 para poder garantir a pluralidade consociativa de um sistema de organização nacional. Está lá no título 4 desse importante documento. E vocês notam aí, educação básica, formada a partir da educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, tá bem? E a educação superior com sua graduação e pós-graduação. A concepção articulada decorre, então, a exigência, por exemplo, de um Plano Nacional de Educação. Está lá no artigo 214 já da Constituição. Diz assim: a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração plurianual, visando a articulação e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e a integração de ações do poder público que conduzam ao quê? Notem bem que importante isso aqui. A erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, a melhoria da qualidade do ensino, a formação para o trabalho e a promoção humanística, científica e tecnológica do país. Pois bem, notem bem que todas as vezes que eu estou tratando dessa questão, de um plano nacional de educação, significa que nessa federação eu preciso também pensar nos recursos que venham a subsidiar, que venham a financiar tudo isso. E aí, com um regime descentralizado, a gente tem uma coordenação geral, uma avaliação que é feita pela União, um planejamento que é feito pela União conversando com os estados, e a gente tem a normatização, a supervisão e a oferta dessa educação acontecendo desde o nível da União, passando pelos estados e também pelos municípios. Quem vai oferecer que nível e como, em que condições, a gente vai perceber que tem a ver com as atribuições. Mas vejam bem, apesar de ser um regime descentralizado nesse momento, a garantia de que nós estamos falando de um mesmo país, né, com as mesmas condições linguísticas, territoriais e opções, e regido pela mesma Constituição, seria garantida, então, por um plano, não por uma estrutura, que a gente já viu que ela vai ser diferenciada nesses lugares todos como sistema, mas que a gente vai ter uma organização para poder garantir determinados princípios, como nós já vimos antes. A composição do sistema de ensino por nível de governo fica muito interessante, que é o momento em que a gente começa a conhecer quem vai oferecer o quê. E aí vamos começar pelo nível federal. Ele seria responsável, de forma muito clara, pelas instituições todas que são mantidas pela União, pelas instituições particulares de ensino, de educação superior. Também seria pelos órgãos federais de educação, e aí nós já chegamos no nível dos estados. Cada um dos 26 estados seria responsável, então, pelas instituições mantidas pelo Estado, as instituições de educação superior mantidas também pelos respectivos municípios, no caso daqueles estados que queiram cumprir essa função, e as instituições particulares de ensino fundamental e ensino médio, sobretudo os anos finais do fundamental e todo o médio. Se a gente pudesse já fazer uma primeira divisão aqui de tarefas, vocês vão notar, já notaram que lá com o nível federal ficam muitos, né, das instituições da educação superior, no nível estadual, prioritariamente, ele deve cuidar do ensino médio e os anos finais do fundamental, e havendo, então, recursos e tempo e disponibilidade política, ele também seria responsável pelas instituições de educação superior. E aí, por fim, claro, os órgãos estaduais, como o Conselho Estadual, por exemplo, que funcionam para poder regulamentar, para poder reger todas essas regras e essas normas. Não menos importante, seriam essas instituições municipais de ensino e instituições particulares de educação infantil, quando os municípios optarem por compor com ele um sistema único de educação básica. Então, alguns estados formam, né, esse processo todo de colaboração na sua prática. Então, conhecendo como nós vivemos
Todos sabemos disso, nós não vivemos num estado, nós vivemos numa cidade. Não importa que cidade você esteja, você vai lembrar de forma muito clara. O estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais ou o estado da Bahia, eles são resultado muito claro, por exemplo, de uma construção de colaboração desses entes chamados municípios. De forma muito concreta, a gente vive, a gente convive, inclusive, bem mais no município. Daí essa importância, né, dessa colaboração que alguns estados fazem com os municípios. No nível municipal, por fim, a gente teria então as instituições de educação infantil e de ensino fundamental dos anos iniciais e médio mantidas pelo município. Vamos lembrar bem, prioridade é a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. Novamente, pelo motivo que nós falamos há pouco, a convivência nos municípios, nas cidades, é muito mais próxima e faz muito mais sentido que nós a tenhamos delegada a esse ente, esse processo inicial da escolarização, né, das nossas crianças. Então, educação infantil, anos iniciais do fundamental, aquela fase que é responsável, né, pelo processo de alfabetização, por apresentar, né, os fundamentos da matemática, estão todos, então, sob responsabilidade do município. Instituições particulares de educação infantil e os órgãos municipais de educação. Eu queria que vocês notassem que existe uma equivalência nesse processo. Do mesmo jeito que no município você tem um Conselho Municipal de Educação, no Estado você tem um Conselho Estadual de Educação, que vai corresponder ao Conselho Nacional no nível federal. Então, essas equivalências, elas vão tornar, então, esses entes federados bastante conectados. Bom, essa política, ela reforça, de alguma maneira, um processo de descentralização e atribuição de recursos com controle centralizado na União, que tem sido um movimento que ora descentraliza, ora centraliza. Então, em alguns momentos você percebe claramente descentralização centralizante, quer dizer, eu distribuo a tarefa, mas eu avalio como você cumpriu essa tarefa. Ou uma centralização descentralizante. Eu concentro em, por exemplo, determinadas ferramentas de avaliação, mas distribuo algumas partes dessa avaliação para os municípios e estados. Agora, então, com esse movimento todo muito claro, a gente consegue perceber como é que essa política histórica de descentralização, de atribuições, né, de recursos, e com um controle centralizado por essa União, toca e faz sentido no nosso cotidiano quando a gente fala do financiamento da educação. Não percam!